Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre NOC, que são os resultados esperados. E por que a gente precisa usar o NOC, né? Porque ela é uma prática baseada em evidência, ou seja, a gente já teve um estudo que nos disse quais são os melhores resultados para aquela clínica do nosso paciente. E por que a gente usa, né? Para desenvolver o nosso conhecimento, avançar o desenvolvimento teórico, determinar a efetividade das intervenções de enfermagem, melhorar a coleta de dados de resultados para pesquisas futuras e mostrar a nossa contribuição para pacientes, família e comunidade. O que é NOC, né? Para quem ainda não conseguiu entender o que é esse conceito. São os resultados que são ditos para um comportamento ou percepção de um paciente, de um cuidador, de uma família ou uma comunidade, através de metas esperadas. A gente traça as metas para poder chegar aos resultados esperados. E como é que a gente usa, né? O mais importante é a gente pensar que são as linguagens padronizadas. Tanto o Nanda, o Nick quanto agora o NOC, elas são linguagens que nos deixam falar a mesma língua independente do lugar que você esteja. Ou seja, eu posso usar uma pesquisa que utilize NOC em qualquer lugar do mundo e aqui no Brasil. Mesma coisa vice-versa. Por termos o mesmo nome, todas as nossas pesquisas vão dar no mesmo resultado, que é o que a gente quer. A gente traz com que a nossa saúde fique mais integrada. A gente garante a responsabilidade da enfermagem ao cuidar de um paciente, tá? E como é que a gente faz para escolher qual NOC que a gente vai usar? Principalmente o raciocínio clínico. O raciocínio clínico que nos ligou para fazer o NANDA, para fazer o NIC, também tem que estar presente quando a gente faz o NOC. O que a gente tem que pensar que é de suprema importância? O tipo de problema de saúde, quais os diagnósticos médicos ou de enfermagem que já foram dados para esse paciente, quais são as características do paciente, quais são os meus recursos disponíveis, as preferências do paciente e o nosso potencial de tratamento. Lembre-se, sempre é uma tríade: o que a gente tem, como que a gente faz e como o paciente recebe. E agora que é uma parte mais como que a gente faz para escrever esses resultados. A gente não pode pensar em escrever termos não avaliadores, ou seja, sempre colocar diminuído, aumentado ou melhorado. No NOC a gente coloca valores de 1 a 5. Eles são certos, tem que estar muito certeiros de onde a gente está. A gente tem que pensar, a gente tem que usar termos comuns da enfermagem. Os NOCs não são intervenção. Esse é um dos principais erros que a gente encontra, que é as pessoas que confundem o NOC com intervenção. O NOC não descreve intervenção, tá? Deixe isso bem destacado na sua cabeça. Tira print desse vídeo aqui, que eu sei que o pessoal anda tirando print dos meus vídeos por aí. Essa é a página que vocês têm que memorizar. Os títulos também não devem ser expressos como diagnósticos de enfermagem, não devem descrever de forma variável, sempre tem que ser o mais conceituoso possível, tem que ter expressos em níveis diferentes, como a gente vê no livro, tem que sempre ter desenvolvido por uma ou duas escalas de medidas, não adianta só pensar em um nível só um resultado, porque deixa muito fraco a nossa posição. As definições para os resultados devem ser consistentes com a escala de mensuração que está dentro do livro, tá? A redação dos indicadores deve ser padronizada para os resultados que utilizam a mesma escala de mensuração. E quando a gente tiver que tornar mais específicos os títulos, a gente vai usar os 2 pontos, tá? Agora eu vou para vocês lá no livro do NOC, para a gente poder estudar melhor como que funciona isso no livro, tá? Aqui no livro do NOC, a gente começa na parte do capítulo 2, onde tem essa tabela de domínios e classes. O NOC é composto por 7 domínios: saúde funcional, saúde fisiológica, saúde psicossocial, conhecimento em saúde e comportamento, saúde percebida, saúde familiar e saúde comunitária. Como eu disse no link, se você tem alguma dúvida de aonde está o seu resultado, você precisa ler essas partes aqui, ó, que estão fora do negrito, que é onde vocês vão ter um pouco mais de descrição do que vai estar dentro daquelas classes. Da mesma forma que no NIC você precisa aprender primeiro domínio, aqui no NOC você também precisa aprender primeiro domínio. Sabendo em qual domínio está o seu resultado esperado, você vai para as classes. E dentro de cada um desse domínio, tem as classes em que a gente pode pensar em onde está o nosso diagnóstico. Sempre que você tiver dúvida em nosso diagnóstico, nosso resultado esperado. Sempre quando você tiver dúvida, leia a parte que tem a maior descrição sobre o que tem ali dentro, tá bom? Se a gente pensar, por exemplo, em algum paciente
que ele tá se readaptando à vida. Esse é um paciente que passou por um tempo internado no CTI e que a gente tem que treiná-lo a voltar ao autocuidado, por exemplo, de movimentação de membros, de realizar a própria higiene, eu posso pensar em quais resultados eu quero para esse paciente. E onde é que eu vejo resultado? Na parte 3 do livro, que dá todos os cuidados em ordem alfabética, tá bom? Todos os resultados que vocês forem encontrar vão estar lá. Então vamos lá para baixo, pensar onde é que está o nosso resultado esperado, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele mostra na próxima planilha pra gente o domínio, a classe e o resultado. Todos esses resultados aqui embaixo, que estão com numeração ao lado, é onde a gente vai encontrar quais são os medidores para a gente alcançar aquele resultado, tá bom? Classes, todos os resultados do bem-estar psicológico, comportamento e saúde, tudo isso vocês vão procurando no domínio onde que está o que você precisa. Aqui é bem mais fácil de você encontrar do que você encontrar lá na ordem alfabética. Encontra aqui primeiro e depois parte para parte de do alfabeto, tá? Aí tá aqui, ó, vou procurar autocuidado. Como vocês podem ver, cada um deles tem o número que a gente vai alcançar. Onde é que está, como que estamos. Vou falar sobre o autocuidado do banho. Como que a gente faz para começo de tudo? A gente bota aqui, ó, classificação da meta do resultado. Manter em ou aumentar para. Quando a gente pensa em manter em, é um paciente que nossa próxima avaliação, ele não tem condição de aumentar de 1 ponto para 5 pontos. Nós sempre vamos querer chegar na maior pontuação desses resultados. Como vocês podem ver, a gente tem vários indicadores. Sempre tentar usar, pessoal, 2 ou 3 indicadores para aquele resultado. Porque quando a gente pensa em um só, fica muito fragilizado aquele resultado. Olha o que a gente tem aqui como indicadores. Entra e sai do banho, obtém itens para o banho, obtém água para o banho, consegue ligar a água, regula a temperatura da água, o fluxo da água, toma banho na pia, toma banho na banheira, toma banho no chuveiro, lava o rosto, lava a parte superior do corpo, lava a parte inferior do corpo, limpa a região perineal e enxuga o corpo. Isso tudo aqui é o que a gente diz que o resultado está ok. Quando o paciente consegue fazer isso tudo, significa que ele já tem autocuidado por banho. Mas não necessariamente todos esses indicadores são suficientes para o seu paciente. Então, o que você tem que pensar começa a perceber se ele vai estar nesses níveis aqui baixos, né? Sempre quando a gente vai tentar alcançar o resultado, o nosso paciente vai estar num resultado baixo, a menos que sejam resultados esperados de promoção de saúde, ou seja, ele já está alto e a gente quer que ele mantenha um resultado esperado alto, tá bom? E aí eu vou dizer em qual nível ele tá. Por exemplo, eu tô com um paciente que tá aqui, ele tem dificuldade de ligar a água e ele está substancialmente comprometido. Eu quero que ele chegue na nossa próxima avaliação no moderadamente comprometido. E por último, ele vá para o leve comprometido e depois que não tenha mais nenhum comprometimento. Sempre lembrar do tempo que o nosso paciente vai ter para poder aumentar de um indicador para o outro, tá? Lembra que o nosso paciente, ele pode apresentar uma dificuldade e demorar um tempo um pouco maior para te alcançar o resultado final, que é o número 5 que a gente precisa. Deu tempo para ele e é assim que a gente usa o livro do NOC. Cada um desses resultados vai ter sempre os indicadores que vocês vão precisar utilizar. Usem o livro, usem os nomes que estão escritos lá, use exatamente como está escrito no livro, que é assim que a gente fortalece a nossa profissão, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Até a próxima!